A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Moisés Vieira e estamos começando mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical, lição de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a última lição deste primeiro trimestre de 2023, a lição de número 13 para 26 de março de 2023, com o assunto Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós vimos ao longo desse trimestre as seguintes lições. A primeira lição, o avivamento espiritual. E entendemos que todo crente, todo obreiro, toda a igreja precisa viver, estar mergulhada nesse avivamento espiritual. Aí vimos na lição de número 2 um pouco sobre o avivamento no Antigo Testamento, através dos homens de Deus, dos profetas, através da palavra, o avivamento do tempo de Esdras e Neemias e por aí vai. E depois vimos a panorâmica também do avivamento no Novo Testamento, o que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e por conseguinte anos posteriores na vida dos apóstolos, da igreja que iniciou, no tempo dos pais apostólicos também. E depois vimos o ministério avivado de Jesus, a lição número 4. Jesus é o nosso maior exemplo, teve um ministério avivado, uma palavra avivada, cheio da graça de Deus, certo? Na Bíblia, Maria foi agraciada, mas cheio de graça, somente Jesus, e por causa disso teve ele um ministério avivado, e é nosso maior exemplo de procurarmos ter também uma vida avivada. E depois o avivamento na vida da igreja, a partir do dia de Pentecostes e com os apóstolos, com os primeiros diáconos que foram escolhidos a dedo pela congregação, e uma das características que buscaram para escolher os diáconos foi que fossem cheios do Espírito Santo. O avivamento no ministério de Pedro, que você sabe, ele negou Jesus 3 vezes, mas 3 vezes Jesus fez com que ele falasse que o amava, e depois Pedro procurou ter uma vida tão mergulhada na presença de Deus e no Espírito Santo que até a sua sombra as pessoas queriam tocar, porque sabia que algo diferente ia acontecer, ou iria acontecer, certo? Estevão, um Marte avivado. Foi o primeiro que morreu por causa do amor a Cristo, da pregação do Evangelho, era um dos 7 diáconos. Como na sua escolha, um dos quesitos é que fosse cheio do Espírito Santo, ele continuou cheio do Espírito Santo, morreu cheio do Espírito Santo, não negou a Jesus Cristo. E depois vimos na lição 8 o avivamento espiritual no mundo, vários acontecimentos, como o que aconteceu na rua Azusa e na Escócia e em outros lugares, e vimos que o mundo ainda hoje precisa desse avivamento. O avivamento pentecostal no Brasil começou com a chegada dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg em 1910, e depois disso outros ministérios, outros missionários chegaram e o avivamento pentecostal chegou no Brasil. Depois a lição 10 falando sobre o avivamento na vida pessoal. Uma igreja é avivada quando seus membros são avivados. Um ministério é avivado quando seus obreiros são avivados e por aí vai. O avivamento e a missão da igreja, vimos que quando se é avivado se faz melhor a obra de Deus, a evangelização avança, as missões alcançam mais nações, porque sem avivamento não tem o combustível, a propulsão necessária para seguir fazendo a obra de Deus, né? E depois vimos vivendo no Espírito, a lição passada, a lição número 12, que viver uma vida avivada tem que ser um estilo de vida para todos nós. E hoje encerramos com a lição 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E diz assim o textual: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, Abacuque 3:2. A verdade prática diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A leitura bíblica em classe está em Abacuque 3:1
e 2 e depois 16 a 19, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, já no versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A introdução da nossa lição diz: encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. A palavra-chave é aviva, né? Aviva. Muito bem, que é o começo da oração do profeta. O primeiro tópico fala sobre o clamor pelo avivamento, e vem falando aqui a intercessão angustiada do profeta, a aparente indiferença de Deus e depois a resposta de Deus. No nosso segundo tópico fala sobre o avivamento pela palavra. Bom, o problema aqui é que ele diz que ouviu a palavra de Deus e temeu. O problema hoje em dia é que muitos nem ouvem a palavra de Deus. E muitos dos que a ouvem não temem mais. Estão nem aí, sabe? Não temem. Porém, Abacuque foi diferente. Ele ouviu e temeu. No tempo dele tinha gente com essa mesma forma de agir, de ouvir e não temer e nem sequer ouvir? Tinha. E foi por isso que Deus mandou um castigo sobre o reino de Judá. Agora temos aqui uma situação interessante. A lição inteira, o trimestre inteiro, falando sobre avivamento espiritual, na vida de Pedro, na vida de Estevão, na vida da igreja, no avivamento pentecostal, e agora encerrou com um avivamento que não é um avivamento bom, um avivamento agradável, mas é um avivamento. Que avivamento é esse? É o avivamento de castigo, de juízo e de destruição. É um avivamento? É. A oração do profeta foi para que Deus avivasse a obra e não as pessoas, e não os judeus. A oração ali não foi para que Deus avivasse o sacerdote, o rei, os profetas, o camponês, entendeu? Os homens, as mulheres, as crianças. Ali era o avivamento da obra e não das pessoas. Então esse avivamento, se a gente for observar, não é bom passar por ele. Mas muitas vezes é necessário passar por ele. Era o caso que estava acontecendo lá em Israel. Eles estavam, em Judá, eles estavam entristecendo a Deus, a sua forma de ser, a sua liturgia, o seu culto, a sua religiosidade já não agradava mais a Deus. Então Deus disse que ia fazer uma obra, e que essa obra seria uma obra de juízo, de castigo. Então eu quero falar aqui sobre nesse subsídio, sobre duas, digamos assim, não vou dizer tópico, porque tópicos já estão na lição, mas vamos pegar aqui duas etapas dessa obra de Deus, de Abacuque, e a obra de Deus para os dias de hoje. Então vamos falar sobre o avivamento da obra de Deus com Judá e o avivamento da obra de Deus com a igreja. Fazer esse paralelismo ou essa diferenciação. Abacuque, o livro de Abacuque foi escrito por volta do ano 600 a.C. Pode ter sido um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, por isso que eu estou colocando por volta do ano 600. E já naquele tempo, a coisa não estava legal. Espiritualmente falando, a situação não estava boa diante de Deus. Não estava. Então, o Abacuque começa dizendo: ouvi, Senhor, e temi.
ouviu o quê? Temeu o quê? Ele ouviu e ele temeu exatamente a sentença de Deus, a sentença, o juízo de Deus que Deus iria derramar sobre eles, sobre a nação. É por isso que o primeiro capítulo começa dizendo assim aqui na Bíblia, ó, o peso que ouviu o profeta Abacuque. Peso aqui é como se fosse assim uma opressão, um aperto, um sufoco. Por isso também pode ser traduzido como sentença. A sentença que ouviu o profeta Abacuque. Ele ouviu e depois fez uma oração perguntando, Senhor, até quando tal, essas coisas vai acontecer, a gente vai clamar, o Senhor não vai responder, a gente pede por socorro, o Senhor não vem em socorro e tudo. Aí sabe o que Deus diz para ele? No versículo 5? Olha só. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra. Realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque suscito contra vocês os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra e que vem possuir as moradas que não são deles e tal, esse pessoal. Ou seja, a obra que Deus ia fazer era essa obra aí. Uma obra de levantar um povo para, através desse povo, trazer fazer com que a sentença de Deus sobre Judá acontecesse. Era uma obra de taca, de peia, que eles estavam precisando. Então Deus disse, eu vou fazer essa obra. E quando o profeta ouviu, ele ouviu e temeu. Misericórdia, como que diz misericórdia, vai acontecer tudo isso? Deus vai fazer tudo isso? Exatamente. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, a sequência do capítulo 1, você vê o que os caldeus iriam fazer com eles. Ou seja, eles seriam, os caldeus, o instrumento de Deus para realizar uma obra de castigo e destruição sobre a nação. A nação que conhecia o verdadeiro Deus, mas já não temia o verdadeiro Deus. Então, quando o profeta ouviu de Deus o que Deus iria fazer, ele temeu e ficou, e foi clamar misericórdia, e foi orar, e foi interceder, porque a obra não era uma obra uma obra maravilhosa que traria alegria e contentamento e satisfação. Não, era de taca. É como se diz, nem sempre a pessoa precisa de comida, às vezes precisa de remédio. E o remédio nem sempre é gostoso, às vezes é amargo, é difícil, é dolorido e doloroso, mas faz-se necessário. Então Deus estava fazendo isso não porque os odiava, mas porque os amava. Então Deus iria realizar uma obra de castigo sobre eles, usando os caldeus. Embora os caldeus trouxessem destruição, tudo isso era obra de Deus. Sabe aqui mesmo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim, adiante dele ia a pestes e raios de fogo sob seus pés. Nesse salmo, Abacuque termina o livro com um salmo, no capítulo 3, é um salmo feito por Abacuque, e ele diz que diante de Deus vai a peste, vai o raio de fogo sob seus pés e tudo mais, e tal, e tal, e tal. Mostrando que, embora os caldeus fizessem isso, mas ele conclui o livro mostrando que Deus é esse Deus todo-poderoso que faz e acontece, certo? Bom, então esse capítulo 3 é um salmo de Abacuque, porém, Abacuque não termina o livro como começa, com uma palavra de angústia, com uma palavra de preocupação, de temor e pavor pelo que Deus iria fazer, pela obra que Deus ia fazer. Pelo contrário, ele faz a dizer, Senhor, pois é o seguinte, pois aviva a tua obra, faz logo, faz logo, faz isso que o Senhor está dizendo, pode fazer. Se é isso que precisa ser feito para a nação se arrepender, ser salva e voltar aos trilhos, pois aviva, Senhor, a tua obra, faz acontecer. Faz acontecer e faz todo mundo ficar sabendo, como o Senhor disse aí, que as nações vão saber, pois pode fazer, Senhor. Ele tinha convicção da sua vida diante de Deus, ele era um homem avivado. E embora os caldeus viessem para trucidar, destruir, queimar e fazer mil e uma coisa e tudo mais, mas o profeta termina com esse salmo
o capítulo 3, e principalmente os versículos 16 a 19, que está aí na nossa leitura bíblica em classe, ainda que a figueira não floresça, entendeu? Ele não termina com uma palavra de desânimo, ele termina com uma palavra de fé, tá? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, eu estou aqui na leitura bíblica em classe, certo? Não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Por quem? Pelos caldeus, que eu tomar tudo. E nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pronto. Embora acontecesse o que Deus disse que ia acontecer, ele permanecia firme. Ele ouviu, ele temeu, mas ele orou, dizendo: Senhor, pode mandar, faz a obra, aviva, faz acontecer, e eu vou continuar sendo o mesmo crente. Entendeu? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha vaca, ainda que os caldeus acabem com tudo, eu vou me alegrar no Senhor. Porque eu sei que essa é uma obra que o Senhor vai estar fazendo na nação. Certo? Muito bem. Então não é uma obra de avivamento espiritual, é uma obra de castigo e de taca para quem estava precisando naquele momento. Mas, agora voltando para a igreja, para os dias atuais, tá? Falamos um pouquinho sobre o avivamento da obra de Deus com Judá, e agora o avivamento da obra de Deus com a igreja. Hoje, temos pessoas que estão no meio dos crentes das várias denominações evangélicas e protestantes, com cara de crente, com jeito de crente, com Bíblia de crente, com toda uma religiosidade, mas assim como os antigos do tempo de Abacuque, muitos já não agradam a Deus. E Deus, nesses dias, também já está fazendo uma obra de limpeza, uma obra de restauração no meio do seu povo. Falsos pastores, pregadores mercenários, entendeu? Líderes religiosos mentirosos, cristãos hipócritas. Essa turma toda, que hoje em dia está no meio dos crentes, fingindo-se ser servo de Deus de verdade, eles sofrerão o juízo de Deus. Sofrerão futuramente, sim. Mas se não se consertarem, sofrerão já agora. Haverá o peso de Deus, a sentença de Deus sobre eles. Porque com Deus ninguém brinca. Por isso, você que está me ouvindo, irmão, não se preocupe. Quando algum pastor, alguma pessoa de nome, de repente, sair do cenário, acontecer alguma coisa, o nome envolvido em alguma coisa, não se preocupe com isso não. Pode ficar tranquilo, Deus vai estar limpando. Deus vai estar tirando do altar quem não merece estar no altar. Deus vai estar tirando dos púlpitos quem não merece estar no púlpito. E no meio dos crentes, de forma geral, aquele que tem carinha de crente, jeitinho de crente, palavreado de crente, mas lá fora tem um comportamento mundano que desagrada a Deus, não vai permanecer. Não vai permanecer. O Salmo 1 e versículo 5 diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Não vai permanecer. Deus não tolera o erro, Deus não tolera o pecado no meio do seu povo, de forma nenhuma. E ele fez, lá no passado, no tempo de Abacuque, hoje Deus também já está fazendo e continuará a fazer uma obra de limpeza no meio do seu povo. Porém, o crente que é verdadeiramente avivado, que vive conforme o padrão da palavra de Deus, quando vê essas coisas acontecerem, não vai se escandalizar, não. Não vai. O crente que tem convicção da sua fé, quando vê alguns nomes de pastores e pastoras e pregadores e cantoras e sei lá quem, aparecendo com escândalo, envolvido em mil uma coisa, ele só vai entender, isso aí já é o juízo de Deus. Tinha que vir à tona para mostrar quem realmente são aqueles que estão no meio do povo de Deus, fingindo ser filho de Deus e servo de Deus de verdade. Então esses crentes verdadeiramente fiéis, nem vão se escandalizar, vão entender, vão continuar crentes, vão continuar congregando, vão continuar entregando seus dízimos e ofertas, vão continuar adorando a Deus, indo para a casa de Deus e pronto. Porque sempre haverá esse tipo de pessoa, sempre haverá. Mas o crente vai continuar crente de verdade, salmodiando, como o Abacuque, dizendo ainda que a figueira não floresça, e a gente podia dizer assim, ainda que o cantor não cante mais, que o pregador não pregue mais, que o irmão fulano de tal, que parecia ser um grande crente, não seja mais, mas eu vou continuar.
Eu vou continuar servindo ao Senhor. Se ele não florescer, mas eu vou continuar florescendo. Se não houver recursos, mas eu continuarei fazendo a obra de Deus. E não vou desanimar. Essa é a atitude do crente avivado, tá? Então nós podemos dizer, Senhor, aviva a tua obra? Precisamos, porque hoje em dia muitas mensagens já não são mensagens que alimentam. São mensagens que alimentam o ego, mas não alimentam o espírito e a alma das pessoas que vão aos cultos. Muitos hinos hoje exaltam mais a criatura do que o Criador. Ao invés de glorificar a Deus, a mensagem é para a pessoa, tu vai passar por cima, o mar vai abrir para ti, se não abrir, tu passa por cima, e não sei o que, e tal, e massageando o ego das pessoas. Mensagens algodão doce. Ah, porque eu não posso falar, senão o irmão vai ficar ferido, porque o irmão fulano vai ficar triste. E tu... que é isso? A mensagem tem que ser pregada como ela é. E é exatamente, se tem alguém precisando de correção, a mesma Bíblia que você tem, irmão, e eu tenho, também diz que no momento a correção parece não ser boa, mas depois produz um bom resultado. E crente, que é verdadeiramente crente, ele pode ouvir a repreensão, ficar até triste no momento, mas depois vai refletir. Tá certo, eu preciso continuar e ajeitar a minha vida. Amém? Então, a gente precisa permanecer avivado e orando. Senhor, aviva a tua igreja, aviva os obreiros, aviva os vocais, os cantores, os pregadores, o novo convertido, que nós jamais percamos a chama pentecostal, o fervor espiritual e a vontade de servir a Deus, ou quando está tudo bem, ou quando está tudo ruim. Se está tudo bem, a gente louva a Deus. Se está tudo ruim, a gente continua se alegrando no Senhor, sendo crente como Abacuque e crente como Jó, que disse, Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Curta aí, compartilha, envia para mais alguém, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que é importante e ele mesmo proporcionará meios, formas que já tem no seu mecanismo de esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e ore por nós. E espero você no próximo trimestre com os nossos subsídios para a escola dominical. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.